E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Guia do Amor. Meu nome é Cleison e hoje eu vou estar realizando uma leitura para saber o que a espiritualidade ela tem para falar em relação à sua área amorosa. E se você é novo aqui no canal e não é inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho, deixa seu like. É super importante para o crescimento do canal, mas também para que vocês não percam nenhum vídeo quando eu postar. E vamos para mais um capítulo, vamos saber o que a espiritualidade ela vai falar no capítulo de hoje em relação à sua área amorosa, tá? Lembrando que nem todos os capítulos aí vão ressoar com você, tá? Você pode inverter os papéis, porque a leitura ela pode estar espelhada se fizer mais sentido para vocês. Você também busca aí um direcionamento em relação à sua área amorosa. Eu tenho vagas para leitura focado na área amorosa, tá? É uma leitura que você consegue saber qual vai ser a tendência, né? O que vai acontecer em relação à sua área amorosa. Pode ser uma leitura por chamada de vídeo ou uma leitura gravada para você assistir quando você quiser. Isso também busca uma resposta rápida e com clareza. Eu também trabalho com perguntas objetivas. O link vai estar embaixo no comentário fixado. Clica no link e você vai ser direcionado para o meu WhatsApp. Vamos lá, vamos saber qual será a mensagem hoje. Vou estar iniciando com o tarô do Osho. E vamos ver qual será a mensagem em relação à área amorosa. Existência. Temos aqui o arcano do mago, a energia de Gêmeos. O que mais? Consciência. O carro, a energia de Câncer. Vidas passadas, a carta da lua, a energia de Câncer. Temos muito forte uma energia de Câncer aqui. 3 arcanos maiores, mais uma. E a carta da comparação, 5 de espadas. E temos aqui a nova visão, o dependurado, a energia de peixe. Eu tô sentindo que tem alguém começando a enxergar uma realidade aqui em relação a você, ou até mesmo uma conexão aqui entre vocês. Porque o que acontece? Eu sinto como se tivesse aqui uma pessoa que ficava se comparando muito, né? Existe uma energia de comparação aqui, de assim, sempre se achar inferior, ou sempre comparar você com alguém do passado, né? É como se aqui alguém estivesse mudando a visão em relação a você. Né? Vamos colocar alguém, mas pode ser você também, tá? Então você pode inverter os papéis caso fique mais claro e faça mais sentido para vocês. Porque aqui eu sinto como existisse uma certa ilusão, sabe? Como se alguém estivesse projetando algo em você que não era real, né? Então eu ficava muito desconfiado em relação a você, né? Porque eu passei por relacionamentos difíceis, ou eu fui muito traído, eu fui enganado ou enganada. Então eu sempre comparo você com uma outra pessoa, com uma outra relação minha, né? Então, isso acabava me travando de tomar uma atitude em relação a você. E aqui a carta do mago com a carta da consciência, tá vendo assim? O véu sendo rasgado. Então, essa pessoa enxergando a realidade e até mesmo se movimentando, tomando uma atitude também, né? Como a carta do mago, ele fala muito sobre a atitude também, alguém que está agindo agora porque está confiante, eu sinto isso. É como se alguém tivesse confiante agora, confiando em você, confiando em si mesmo. Pode ser que essa pessoa também se sentia muito inferior, né? Pode ser em questão de idade ou até mesmo aparência. Tinha algo aqui que dificultava muito dessa pessoa ela se movimentar, ter coragem ou até mesmo ter confiança em você ou nessa relação. Por causa de quê? Da comparação. Olha aí, vidas passadas com o passado. Tá? Tem alguma situação aqui do passado que essa pessoa sempre traz para o presente. E aí é complicado, né? Olha, se você vê a diferença aqui do bambu com a árvore, né? Existe uma grande diferença. Mas essa pessoa, ela sempre enxergava algo igual, né? O 5 de espadas, ele pode falar muito sobre uma luta mental dessa pessoa. Como se alguém tivesse que lutar contra os próprios medos aqui. Existe um desafio, né? O 5 de espadas. O desafio dessa pessoa aqui é a confiança, tá? Ou é uma autoconfiança em si mesmo, tá? Ou é ou conseguir confiar na outra pessoa, tá? Essa pessoa sempre trazia coisa do passado, relacionamentos passados, situações do passado, né? Que reverbera muito no presente, entendeu? Olha aí, a nova visão, o criador, que é o rei de paus, e a possibilidade de investido. Exatamente, essa pessoa sente muito assim que não vai dar certo, que não há possibilidade disso acontecer,
que você não me ama nada, você não gosta de mim nada, sabe? Então essa pessoa nunca enxergava a possibilidade nessa conexão, tá? E a carta do dependurado fala dessa nova visão. Eu agora estou começando a olhar para essa conexão de uma forma diferente. Eu estou começando a olhar para mim de uma forma diferente, né? Eu não estou mais trazendo aquela ilusão, aquela comparação, tá? Interessante aqui. Aqui tá falando sobre um medo também, tá? E uma questão também até de ancestral, de família, né? Pode ser que essa pessoa ela tem uma criação aqui, uma criação onde a família fala que tem que ser dessa regra, desse jeito aqui, né? Vidas passadas. Eu tenho que seguir esse caminho, eu tenho que fazer desse jeito. Eu não posso mudar isso. Então aqui tá falando sobre algo diferente. Parece que aqui essa pessoa, ela vê em você algo diferente, mas a mente dela ou dele, né, acaba meio que atrapalhando aqui, tá? Vamos entender aqui o que é mais contra o tarô. Olha aí, temos um 2 de espadas, né? Entre a cruz e a espada, né? Eu fico sem saber o que fazer. E muitas das vezes eu até mesmo recuo, né? Porque o 2 de espadas também, ele é uma carta que eu fico assim, vou ou não vou, faço ou não faço? Será que vai dar bom, será que não vai? Né? Será que é verdade, será que não é? Vamos entender o que mais. Temos muito forte aqui a energia de Câncer e Gêmeos, tá? Tá vendo? Câncer, ele fala sobre o sentimento, as emoções. E Gêmeos, a mente. Então é uma pessoa que sente, mas a mente trabalha na comparação, na desconfiança, né? Na falta, na ilusão, que a lua com 5 de espadas é uma ilusão que eu crio. Um medo que eu crio aqui. E isso faz com que eu recue. Mas essa carta da consciência é eu enxergando a realidade. Então aqui, com certeza, essa pessoa vai enxergar a realidade aqui, vai se movimentar. Vai tomar uma atitude, vai falar. E eu vejo como se essa pessoa ela tivesse... Pode ser que seja alguém bem espiritualizado também, porque eu sinto como se essa pessoa tivesse pedido algo à espiritualidade. Existe um pedido espiritual aqui também. Pode ser uma pessoa bem sozinho também aqui para algum de vocês. Vamos ver o que mais. Com outro tarô. Vamos ver o que mais. O mundo. Tá vendo? O mundo, ele fala de uma pessoa se abrindo aqui. Tá? E também finalizando esse ciclo. Aqui existe uma finalização de ciclo. E o início de um novo ciclo aqui. Tá? Alguém está se permitindo aqui. Eu sinto essa energia. Alguém se permitindo aqui. Alguém deixando acontecer. Possa ser que essa pessoa ela não venha já de cara assim e tipo, eu te amo, quero ficar com você, vamos ficar juntos. Não. Pode ser que essa pessoa ela se permita, né? Porque quando sai a lua com o 5 de espadas, mostra que assim, não é algo fácil de se resolver, porque é algo interno da pessoa, né? Então, para que haja uma cura em relação a esse pensamento, a esse medo, a essa incerteza, essa pessoa precisa viver e aí é constância, né? É aos poucos que essa pessoa ela cria confiança, é aos poucos que essa pessoa começa a enxergar você de uma forma diferente, começa a se movimentar, começa a criar mais autoconfiança, coragem. Mas eu sinto que isso já pode estar acontecendo, tá? Eu tô sentindo como se isso já está acontecendo, sabe? Como se essa pessoa já está começando a ver assim, diferente. Cara, não é nada daquilo que eu estava pensando, né? No sentido de, nossa, essa pessoa aqui não é negativa. Essa pessoa aqui não é um traidor, traidora, não é mentiroso, não tá me iludindo, né? Eu realmente estou trazendo algo do meu passado, é um medo meu. Então, a carta do mundo fala sobre alguém começando a se permitir, a viver, a se abrir, né? E também porque o mago, ele fala que, assim, está em minhas mãos. Se eu não me abrir, se eu não me permitir, essa pessoa pode ir embora. Isso pode se acabar, né? Então eu vejo um início de um novo ciclo aqui. É interessante vir essa carta da mulher,
né, na energia do mundo, porque ela tá sem vestes aqui, né? Então isso fala muito sobre a sinceridade, sobre a pureza, né? Eu não tô me camuflando, eu tô sendo realmente eu mesmo, eu mesma, né? Eu tô mostrando também quem eu sou. Talvez essa pessoa ela tenha um senso de se sentir inferior aqui, tá? De ele não vai, ele ou ela não vai gostar de mim porque eu sou assim, sou desse jeito, sou dessa forma, né? E quando eu mostrei também minha fragilidade, eu sofri muito, eu fui enganado, abusaram da minha bondade. Tem uma coisa bem complicada aqui. Mas como saiu muitos arcanos maiores, está mostrando que isso está acontecendo e que isso não vai mudar. No sentido de que a pessoa não vai continuar com o mesmo pensamento. Isso vai mudar mesmo aqui. Né? Isso já está mudando, na verdade. O que mais? Rainha de Ouros, a energia de Touro, Virgem, Capricórnio. Eu gosto dessa Rainha de Ouros, que a Rainha de Ouros ela reconhece o seu próprio valor e reconhece também o valor da outra pessoa, do trabalho da outra pessoa, né? A Rainha de Ouros é aquela pessoa que busca por segurança. Então estamos falando de uma pessoa que gosta de estabilidade, que gosta de confiança, né? De segurança, mas também uma pessoa que valoriza, né? A Rainha de Ouros ela valoriza muito o que tem. Ela valoriza muito a dedicação também do outro. A Rainha de Ouros é excelente aqui, porque eu tô sentindo como se alguém estivesse começando a investir, né? Começando também a se sentir segura, seguro dessa conexão. Alguém que vê em você também um grande valor, né? Não vê uma pessoa qualquer. 2 de ouros, 7 de espadas. Pode ser também que há uma situação que envolve o financeiro, né? Isso quebra muito ele aqui ou ela. 2 de ouros, 7 de espadas. Eu sinto que essa pessoa ela é muito desconfiado. Tem um certo medo aqui, né? Eu tô sempre ali procurando um defeito. Eu tô sempre procurando um defeito, uma situação. Às vezes é isso, né? Essa pessoa ela traz muito à tona coisas do passado, medos, incertezas, porque é uma pessoa que tá sempre desconfiado, né? Tá sempre ali procurando um defeito na situação. Não consegue se abrir, não consegue se permitir, não consegue viver o momento, né? Tá sempre procurando um defeito, nossa, a pessoa vai fazer isso comigo, né? Então eu tô sempre procurando ali algo de negativo, né? E nós somos perfeitos, né, pessoal? Falar a verdade é tipo assim, todos nós temos nosso defeito, temos nosso lado obscuro. Ninguém é perfeito, ninguém é, ai meu Deus do céu, maravilhoso. Não, todos nós temos nossos defeitos, né? Mas sinto uma pessoa bem cismado aqui, ou cismada. Olha aí, a carta do diabo. A energia de Capricórnio. Mas existe uma tentação em você, tá? Existe aqui uma certa tentação aqui. Essa pessoa fica meio que atentada ou atentado em relação a você, no sentido positivo, né? Parece que essa pessoa tem uma tentação aqui, tá? Você é uma tentação para essa pessoa também, viu? Olha aí, preto aí. Fica no meio das cartas. Vamos ver o que mais. Cavaleiro de Copas, exatamente. O Cavaleiro de Copas é um cavaleiro amoroso, né? É alguém que vem e demonstra suas emoções. Pode ser que esse Cavaleiro de Copas seja você ou seja outra pessoa, tá? Porque eu tô sentindo que aqui alguém tá demonstrando as emoções. E olha só essa Rainha de Ouros olhando aqui para esse Cavaleiro de Copas, né? Ela tá olhando para ele. E assim, eu sinto uma valorização em alguns gestos aqui carinhosos. Aqui fala que você vai ter um convite, né? Ou pode ser que você que vai convidar essa pessoa. O Cavaleiro de Copas, ele age, sabe? Ele demonstra as emoções, ele convida, ele fala o que sente. Ele vai se abrindo aqui. A carta do eremita, exatamente, a energia de virgem, né? Então, essa pessoa saindo de uma frieza, saindo de uma lentidão, saindo de uma grande introspecção para uma energia de, tá, vou me permitir um pouco aqui. Sabe? Vou me permitir um pouco aqui. Vou demonstrar as minhas emoções.
ou vou ver o que esse convite vai dar. Aqui vai ser que você vai receber um convite de alguém, tá? Eu vou ver no que isso vai dar aqui. Eu não vou ficar fechado, né? O eremita, ele se isola, ele se fecha, ele guarda também um certo sentimento dele. Vamos ver no que vai dar. E aí? Tô gostando. É emocionante. 5 de copas. Mas assim, essa pessoa vai, mas ela também tá indo com o pé atrás. É o que eu falei para você. Não é uma energia de, essa pessoa vai de vez e aquela coisa toda. Não, estamos falando de um processo aqui. Que tá falando muito sobre vidas passadas, que é a lua, e o 5 de espadas, que é a comparação. Né? Então essa pessoa, ela tem assim, ela cria uma ilusão aqui e começa a se comparar, ou comparar você com alguém, né? Se ficar desconfiado. Olha aí, 7 de copas. Então essa pessoa, ela vai, tipo, se permitir ou te fazer um convite e tal, mas eu sinto também que ele ou ela vai agir de uma forma também mais cauteloso também aqui, tá? Ele eu sinto a energia de, tô indo, mas também eu tô indo preparado. Porque se não der certo, se não for desse jeito, se não acontecer, eu também não vou ficar triste com isso, tá? Mas eu vou me permitir. Eu vou convidar, eu vou demonstrar, eu vou sair, eu vou me abrir aqui. 10 de paus. Mais uma. O fim de um peso, né? 7 de espadas. Mais uma. Cavaleiro de ouros. Devagar e sempre, tá? Não espere muita coisa dessa pessoa, mas também pode esperar, assim, movimentos positivos, né? De se permitir, de se abrir, de deixar a coisa rolar. A Carta do Mundo fala sobre isso, né? Eu vou viver o agora. Eu não tô com muita esperança do futuro. Se a gente vai ficar junto ou não, se vai ter um namoro ou não, mas eu vou me permitir aqui. Vou ser eu e vou deixar acontecer, vou conhecer mais essa pessoa. Eu não vou ficar carregando esse peso, né? 10 de paus, desculpa, com 7 de espadas, fala muito sobre uma autossabotagem. Eu vou parar de ficar carregando esse peso de medo, né? De ficar procurando ali um defeito, senão nada vai acontecer. Cavaleiro de Ouros, eu vou agir. Cavaleiro de Ouros, ele é devagar, mas ele vai. Cavaleiro de Ouros, ele gosta de seguir um caminho sólido, seguro, né? Mas, por mais que seja... vou dar um exemplo para você, né? O Cavaleiro de Ouros, ele fala que, assim, ele gosta de seguir um caminho que, por mais que demore, ele saiba que é um caminho que vai trazer segurança e estabilidade para ele. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ou ela vai agir de uma forma que, assim, por mais que seja um pouco demorado, né? Ele vai se permitir, mas ele vai querer criar confiança, estabilidade. Então, é uma pessoa que vai querer te conhecer mais, vai querer entender mais de você. Então, você pode notar que talvez a conversa com essa pessoa vai ser também uma conversa muito assim para querer saber mais de você, né? É uma pessoa também bem esperta, então assim, ele ou ela vai agir também de uma forma assim, vou procurar entender mais quem é essa pessoa, saber mais disso, né? Mas essa pessoa tende a mudar mesmo aqui, já está mudando na verdade. Tá, e como o consulente deve agir aqui em relação a essa pessoa, né? Como o consulente deve agir aqui? Que situação, hein? Como o consulente deve agir? Cavaleiro de pau, se for você, essa pessoa que está desconfiada em relação a alguém, eles vão dizer assim, age, chama pra sair, convida, vai conhecer essa pessoa, não fica parado aqui não, porque se você ficar parado é como se e ficar imaginando uma coisa, que a lua ela fala sobre a imaginação, às vezes você nem conhece a pessoa, mas você está imaginando que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que a pessoa é galinha, seja lá o que for isso aqui. Então o Cavaleiro de Paus, ele fala assim, cara, vai lá e cria coragem e faz. Se for você essa pessoa que está nesse momento criando essa ilusão, essa comparação, se movimenta. Sabe? Demonstra o interesse. Mas se você não for essa pessoa, o Cavaleiro de Paus fala que você precisa... Vou tirar só mais uma aqui, para esse Cavaleiro de Paus. Olha aí. As de copas, deixar acontecer aqui, tá? Olha aí a carta do Cupido.
O Cavaleiro de Paus, ele é a intensidade, né? O Cavaleiro de Paus, ele não oculta o que sente também. O Cavaleiro de Paus, ele é movido pela motivação também, pelo que ele sente. Então aqui eu diria que é para você não ficar parado, não se ocultar, tipo, mostrar o que você sente aqui, a sua intensidade, né? Porque isso também pode ser que é isso que apaixone também essa pessoa, né? É isso que faz com que essa pessoa goste de você e confie em você. Você não segurando a sua intensidade, a sua vontade, o seu sentimento aqui, sabe? Porque o Ás de Copas, ele fala muito sobre as suas emoções, né? As suas emoções, as suas ações aqui. Então, as suas ações também em relação a essa pessoa vai dizer muito quem você é, né? As suas atitudes também vai dizer muito quem você é para essa pessoa. Porque se a pessoa está criando uma ilusão, tem uma certa comparação, seja lá o que for isso aqui, as suas atitudes vai fazer com que essa pessoa veja você de uma forma diferente. E é isso que para algum de vocês eu já sinto que essa pessoa tá começando a perceber e começando a ver, e você vai notar movimento. Porque essa pessoa vê assim, olha, é uma pessoa diferente. O jeito dela, a intensidade, a forma de falar comigo, a forma de agir, né? O jeito é algo diferente. Não é igual aquelas outras pessoas, não é igual aquilo que eu vejo, né? Em outros relacionamentos, do que outras pessoas vivem. Alguém pode ter muito receio aqui, ok? Vamos tirar só as últimas cartas aqui com o baralho cigano, que eu achei essa leitura bem interessante, tá? Bem interessante aqui. Aqui, realmente, o bloqueio em relação a uma pessoa é o medo de ser traído, de ser enganado, de passar pela mesma coisa do passado, né? Não consegue confiar muito assim, mas eu vejo que essa pessoa tem de se permitir, tá? Se fosse travado também, de assim, olha, a gente não vai, porque vai demorar e vai ser só estresse. Aqui não, aqui eu vejo que o mago com o carro é assim, vou fazer, tá? Então, como você deve agir em relação a essa situação? Cavaleiro de Paus e As de Copas. Atitude. Movimento, né? Mostra mesmo as suas emoções, motiva também essa pessoa. Cavaleiro de Paus, ele traz motivação. Cavaleiro de Paus, quando aparece na sua vida, meu pai do céu, a pessoa fica louca. Por causa da motivação, da intensidade, né? O Cavaleiro de Paus, ele não esconde quem ele é. Ó, eu tô sentindo isso aqui. E aí? Bora! Sabe? Eu tô sentindo isso, eu tô gostando, eu sou assim, eu sou apaixonante. Você é uma pessoa apaixonante aqui, tá? Você é uma pessoa apaixonante. A pessoa se apaixona por você. Pelo seu jeito, pela sua intensidade, tá? Muito bom. Vamos tirar aqui só umas últimas cartas com o baralho cigano pra gente ver o que eles mostram em relação a essa situação. Olha aí, os pássaros. E os pássaros também, ele me traz muito a energia de liberdade, né? Os pássaros, ele é como se você fosse começar a perceber essa liberdade e essa interação também. A conversa, né? Às vezes a imagem, ela engana muito, né? A gente julga muito das vezes o livro pela capa. Mas quando a gente se aprofunda, a gente começa a entender e ver que, assim, olha, que diferente, né? Eu tava julgando... Quem nunca passou por isso, né? Eu tava julgando tanto isso aqui, mas quando eu usei, né, muitas vezes já comprou uma coisa, tipo, acho que isso aqui não vai dar em nada. E quando isso chega, nossa, isso aqui é maravilhoso, eu não dei nada por isso. E é basicamente isso. Então, muitas vezes a gente está julgando ou comparando uma situação pela imagem, pela postura, seja lá o que for. Mas quando a gente se aprofunda nisso, se interage, conversa, né, você começa a ver que, olha, isso é bom, né? Isso é tão gostoso, isso é tão legal. O caixão, tá vendo? A carta dos pássaros com o caixão tá falando que essa pessoa ela tem de mudar a postura em relação a você, mas no sentido mais positivo. Algo vai morrer aqui, no sentido de a visão que a pessoa tinha em relação a você, a postura que a pessoa tinha em relação a você, vai se acabar, tá? Eu vejo essa pessoa ela ficando bem diferente. A carta da árvore, que fala sobre essa estabilidade, essa confiança, e a carta do homem, mostrando a pessoa que você está lidando ou que você vai lidar, né? Uma pessoa que agora eu tô confiante, né? Porque a árvore, ela fala sobre a estabilidade. Eu tenho confiança nisso aqui, eu vou investir nisso, né? Então, se antes eu tava ali, ansioso, ansiosa, nervoso, com receio, assustado, então você tem uma energia meio que de assustado desses pássaros aqui. Isso acaba. Eu começo agora a se sentir mais autoconfiante, a querer investir, a sentir uma segurança nisso aqui. Olha, a carta do mensageiro, que é uma carta que fala sobre mensagem, que fala sobre movimento, atitude aqui,
Ok, pessoal? Então é isso, eu espero ter dado um direcionamento. Esse capítulo foi muito bom, gostei bastante. Deixe no comentário se vocês gostaram também. Beijão, pessoal, valeu e até a próxima.